Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é o professor Lian Cavalini e eu estou aqui para mais um vídeo no nosso canal da Contabilidade Facilitada. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui tudo o que vocês precisam saber sobre legalização de empresas, tá? E apesar de eu estar falando sobre legalização de empresas, não é só para as pessoas que trabalham no departamento de legalização de empresas. Não, esse vídeo vai ser muito importante para qualquer pessoa que atua em um escritório de contabilidade, ou você que é empresário, você que pretende abrir uma empresa, para você já ter um conhecimento básico sobre esse processo de legalização, abertura, alteração e baixa de empresas, tá certo? Mas antes de começar o vídeo, quero pedir para você, se você ainda não é inscrito aqui no canal da Contabilidade Facilitada, já se inscreva no canal, ative o sininho para você receber mais vídeos como esse, receber as novidades e, é claro, já deixa o seu like aqui também nesse nosso vídeo, tá legal? Então, roda a vinheta e bora começar nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, como eu já adiantei aí para vocês, quando a gente fala sobre legalização de empresas, a gente está envolvendo basicamente 3 processos: abertura, alteração e baixa. Obviamente, dentro de um departamento de legalização de empresas em um escritório de contabilidade, não é só isso que é feito, né? O departamento de legalização envolve vários outros processos, mas eu coloquei esses 3 que são os processos macros que são realizados dentro do departamento de legalização de empresas. Ali dentro de abertura ainda tem parte de legalização, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, mas basicamente são esses 3 processos que são feitos dentro de legalização de empresas. Quando a gente fala legalização de empresas, basicamente são esses 3 processos, tá? E esses 3 processos, eles normalmente são iniciados em algum órgão regulador. Então vamos lá. Em alguns casos é feito dentro da junta comercial, outros casos em cartório e outros casos em órgão regulador. Vou explicar agora aqui cada um desses casos. Vamos lá. Junta comercial, isso aqui vai depender da natureza jurídica da empresa, vai depender da atividade da empresa. Eu vou explicar para vocês por quê. Na junta comercial, por exemplo, você vai registrar aquelas empresas de natureza jurídica de empresário individual, por exemplo, as sociedades limitadas, as mais comuns, né? Sociedade limitada unipessoal, empresário individual, todas essas naturezas jurídicas elas são registradas dentro da junta comercial de cada estado. Cada estado possui a sua junta comercial, tá certo? Então, essas naturezas jurídicas de empresário individual e sociedade limitada, por exemplo, são registradas na junta comercial. Já a sociedade simples, por exemplo, aquelas empresas de natureza jurídica de sociedade simples ou associações, condomínios, são registradas em cartório. O contrato social de constituição dessas empresas, seja ela sociedade simples, associações, condomínios, o contrato social, a ata de constituição, tem que ser registrada em cartório, tá certo? E já quando eu coloco aqui órgão regulador, eu cito o exemplo de empresas com atividade de advocacia, por exemplo. Aquelas empresas com atividade de advocacia obrigatoriamente devem ter o seu ato constitutivo registrados dentro da OAB, tá certo? Então, especificamente a atividade de advocacia não faz o registro em junta comercial nem em cartório. O registro é dentro da OAB, tá? Contabilidade já não é assim, né? Um escritório de contabilidade, por exemplo, se eu vou abrir uma empresa com atividade de contabilidade, eu não faço o registro do ato constitutivo no CRC. Essa é uma especificação da OAB realmente, tá? Caso específico da OAB, tá certo? Então, são esses 3 órgãos aí, basicamente, que é feito o registro de constituição das empresas. E aqui eu coloco alguns detalhes sobre cada um deles. Quais são as vantagens da junta comercial? O processo é todo digital. Então, nas juntas comerciais de todos os estados, o processo ele é digital, ou seja, a gente não precisa pegar assinatura manual de sócios, fazer reconhecimento de firma, protocolar processos fisicamente. Isso tudo acabou. Até pouco tempo atrás, sim, era feito presencialmente, tinha que coletar assinaturas, mas hoje não, há pouco tempo atrás, esse processo mudou e é tudo digital. Então, você inicia e finaliza a criação da empresa
sem precisar protocolar nada presencialmente. Isso aqui é bom porque eu estando fora do país, por exemplo, se eu estou nos Estados Unidos e eu quero abrir uma empresa lá no município do Rio de Janeiro, no Brasil, eu posso, lá dos Estados Unidos, fazer essa abertura de empresa lá no Rio de Janeiro, sem problema nenhum, porque o processo ele é todo digital. Outra vantagem da junta comercial é que ela possui integrações com os demais órgãos. Já vou falar para vocês da parte do licenciamento, tá? Mas só para vocês entenderem que quando a gente faz o processo na junta comercial, ela já faz a integração para fazer os licenciamentos que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, isso também é uma grande ajuda porque facilita demais o processo, tá certo? E outra vantagem muito importante na junta comercial é que o seu CNPJ ele pode ser gerado na hora. Então, como ela tem essa integração com a Receita Federal, com o Cefaz, com as prefeituras, em algumas juntas comerciais existe a opção de abertura de empresas via balcão único. Nesse processo via balcão único, é possível você preencher um formulário ali em um único processo e fazer a abertura da empresa ali em questão de minutos, tá? Em 10, 15 minutos você já sai com o seu CNPJ pronto e já faz as integrações para licenciamento. É uma vantagem muito grande, lógico, não são todas as juntas comerciais que já possuem esse balcão único, porém, mesmo as que não possuem, ainda assim o processo ele é bem ágil porque ele é todo digital, certo? Aqui sobre cartório e OAB, no caso, né, o exemplo que eu dei da OAB, eles são bem parecidos os processos. O que acontece? O registro ele já tem que ser presencial, tá? Nos dois casos, o registro do ato constitutivo ele é presencial, então, enquanto na junta comercial as assinaturas são digitais, o envio é de forma digital, no cartório e na OAB não. Você precisa coletar as assinaturas dos sócios, fazer reconhecimento de firma e fazer o registro presencialmente desse ato constitutivo no cartório ou na OAB. Outra desvantagem é que ele não é integrado com as prefeituras para fazer o licenciamento, né? Prefeitura, Corpo de Bombeiros e demais órgãos que a gente já vai ver daqui a pouco. Então, por não ter essa integração, ele acaba sendo um pouco mais dificultoso também, porque depois você tem que fazer esse processo manualmente e, por último, ele costuma ser mais demorado justamente por isso, porque você precisa protocolar presencialmente, tem uma análise ali do cartório, uma análise da OAB que precisa aguardar essa análise, depois você protocolar o processo na Receita Federal para a criação do CNPJ. Então, justamente por não ter essa integração e por não ser digital, ele é um pouco mais demorado. Mas também não adianta você falar o seguinte, então eu vou fazer sempre pela junta comercial porque é mais fácil, é mais rápido. Não adianta. Depende, como eu disse, depende da natureza jurídica da empresa e depende da atividade. Se é uma empresa com atividade de advocacia, uma empresa constituída por advogados, você não pode abrir essa empresa na junta comercial. Obrigatoriamente você tem que abrir na OAB. A mesma coisa se você vai abrir uma sociedade simples. Você não pode abrir uma sociedade simples na junta comercial. Então não é porque a junta comercial é mais fácil que você sempre vai optar pela junta comercial. Certo? Então, entendido aqui como que é feito o registro dos processos, né, em cada órgão. E, como eu disse para vocês, existe a parte do licenciamento. Então, depois que faz a abertura ou se você faz uma alteração em uma empresa também, até mesmo a baixa, você precisa regularizar isso nos órgãos de registro dessa empresa também. Tanto abertura, alteração, como baixa. Então, eu fiz a abertura de uma empresa, eu tenho que fazer o registro dessa empresa na Cefaz, se for o caso, né? Então, para quem não sabe, aquelas empresas que possuem atividade de comércio ou indústria, né? Aquelas empresas que são contribuintes do ICMS, elas precisam ter uma inscrição estadual, precisa ter o registro na Cefaz. Prefeitura precisa ter um registro na prefeitura para emissão do alvará de localização e funcionamento. Vigilância sanitária, também emissão da licença sanitária, alvará do Corpo de Bombeiro, licença ambiental ou a dispensa da licença ambiental e registro nos conselhos, se for o caso. Um exemplo, se eu abro uma empresa, um escritório de contabilidade, o registro ele não vai ser feito lá no CRC. Como eu disse para vocês, o registro de um escritório de contabilidade ele é feito na junta comercial mesmo. Porém, depois de aberta a empresa, aí sim eu tenho que registrar ela no CRC, no caso. Mesma coisa, se eu vou abrir uma empresa com atividade de odontologia, eu tenho que fazer o registro no CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia. Por isso que eu coloco aqui conselhos. Depois que você abre a empresa, você precisa verificar se existe um conselho que regulamenta aquela atividade para você fazer o registro nesse conselho também.
E aí é como eu disse para vocês, esse licenciamento, se a abertura ou alteração da empresa ou a baixa foi feita na junta comercial, a grande parte das juntas comerciais e prefeituras já possui essa integração automática. Ou seja, assim que eu abro o meu CNPJ ou assim que eu altero o meu CNPJ, a junta comercial já envia informação para a Receita Federal, já gera o CNPJ, envia informação para a Cefaz, já gera inscrição estadual, envia informação para a prefeitura e já gera inscrição municipal. E aí os demais órgãos também todos são vinculados, a gente vai preenchendo um formulário para sair licença ambiental, licença do Corpo de Bombeiros e licença sanitária. Então, depende de como você vai fazer o registro da empresa para você fazer a regularização dela também. Então, basicamente é isso. Quando a gente fala em legalização de empresa, a gente está falando basicamente desses processos e é assim que funciona. São nesses órgãos que são feitos os registros das empresas, tá certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo.